Ok? Vamos lá então, dando sequência à nossa aula com o tema métrica de desempenho. O objetivo desta aula é para que você possa medir o seu desempenho, porque você só pode melhorar aquilo que você pode mensurar, certo? Então, como que você vai melhorar o seu desempenho? Através de uma métrica. E esta métrica aqui, ela vai potencializar o desempenho da sua aprendizagem. Por exemplo, o objetivo aqui desta métrica é que se você for fazer um concurso público, se você está estudando para fazer a prova, para tirar carta de habilitação, carteira de habilitação, ou até mesmo para o Enem, você não cometer aquele erro clássico que a mídia gosta de divulgar e aonde muitas escolas de cursinho também acabam cometendo esse erro, que é um excesso de informação nas vésperas das aulas. E muitas das vezes esse excesso de informação confunde ainda mais a mente do aluno. Confunde ainda mais tudo aquilo que ele aprendeu ao longo de todo o ano letivo, podemos dizer assim. Às vezes, quando está se aproximando a data do teste, a data da prova, alguns cursinhos, os alunos chegam a ficar cerca de 12 horas sentados em uma poltrona e às vezes faz um intervalo de 1 hora, um intervalozinho para o lanche somente, e estudam, mas é fato que a esmagadora maioria desses alunos não serão aprovados. Por que eles não serão aprovados? Apesar de ficar 12 horas dentro de uma sala de aula no sábado, num domingo, na véspera do Enem, esses alunos não serão aprovados. Devido ao excesso de informação e a confusão que aquilo vira na mente. Vai juntar esse excesso de informação dos professores do cursinho e mais a ansiedade, o estresse, a preocupação desses alunos, ou seja, a falta de inteligência emocional, vai levar ao fracasso. Então, somente estudar e ficar 12 horas dentro de uma sala de aula, ou até mesmo dentro de um quarto confinado, isto não é sinônimo de sucesso. Eu conheço e eu vivi isso. Fui aprovado em concurso público, consegui bolsas em universidade, 4 bolsas em universidades, em 2013, 4 bolsas em universidade, e em 2009 fui aprovado no concurso público. E não precisei, eu falo para você, eu não precisei de ficar 12 horas trancado dentro de um quarto e muito menos sentado numa poltrona, numa cadeira de um cursinho durante um final de semana completo. Assim como tantos outros alunos também não precisam disso. E através da métrica de desempenho, você agora vai aprender a mensurar como que está a sua aprendizagem, justamente com a aprendizagem sistêmica. Tem uma aula que eu falo sobre aprendizagem sistêmica e esta aula, aprendizagem sistêmica, ela é parte também da métrica de desempenho. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui está definido então as semanas, ou seja, a distância que falta, quantos dias que faltam para a prova. 12 semanas, 8 semanas, 4 semanas e 2 semanas. Então, com 12 semanas ou mais, ou seja, faltando mais de 3 meses para a prova, exemplo, até mesmo, não precisa nem faltar 12 semanas, mas quando mesmo saiu o edital foi aprovado para um determinado concurso, por exemplo, ou o Enem já tem uma data marcada para o Enem, você deve formar o seu arsenal de informações, ou seja, você deve criar de fato o seu arsenal na internet, nos livros, nas provas passadas, aquilo que foi exigido pela banca passada. Enfim, você deve agora montar toda uma estrutura de conhecimento diante de você. Todo tipo de informação ela é bem-vinda através de MP3, de videoaulas, tudo dos livros. Você deve ter ali, de fato, assim como quem vai para uma guerra, você também deve ter agora o seu arsenal montado de informações, tudo diante de você, para que fique fácil você separar, organizar o seu computador, ter ali as pastas. Por exemplo, no meu computador eu tenho a minha livraria. Dentro de uma pasta onde eu tenho ali organizado cerca de 900 livros e tudo que eu preciso, todo o meu arsenal está ali.
Todas as vezes que eu preciso de qualquer informação, um tópico, qualquer coisa, uma prova que eu vou fazer, por exemplo, eu posso buscar neste meu arsenal. Eu tenho tudo concentrado ali. Além da minha biblioteca de livros físicos também. Eu tenho tanto no meu celular, eu tenho alguns livros no meu celular, alguns livros que eu julgo importante, quanto no meu computador, tem um número muito maior no meu computador, e alguns livros também na cabeceira da minha cama e na sala, por exemplo, os livros físicos. Então você deve montar o seu arsenal, faltando mais de 3 meses. Bom, chegamos agora com 3 meses de prova. O que você vai fazer? Você vai separar 60 minutos do seu tempo para dedicar à leitura, somente a teoria. Teoria, teoria e teoria. Saiu o edital foi aprovado, ou a data do curso, do Enem, já foi marcada, já está definido já a data do Enem, então você já deve de imediato separar 60% do seu tempo à teoria constante. E 25% do seu tempo você vai dedicar a simulados e 15% à prática. Então, se você tem 1 hora para poder estudar por dia, você vai fazer o cálculo, definir quanto tempo você vai tirar para estudar, 60% deste tempo para teoria, dedicando 25% a exercício e 15% à prática. E como que seria essa prática? Essa prática é a fala. Você vai falar para as pessoas aquilo que você estudou num grupo de estudos, por exemplo, para os colegas da sua turma, ou na frente do espelho, para o seu ursinho de pelúcia, para o seu cachorro, não importa. Você vai falar aquilo que você estudou, aquilo que você leu, nesses 60%. Depois, quando estiver faltando 8 semanas para a prova, ou seja, faltando 2 meses para a prova, você vai tirar 50% de teoria, 30% de exercício e 20% de prática. Agora você vai para a prática. Se de repente aquilo que você está estudando tem como você praticar de forma manual mesmo, talvez você trabalhe a sua área, né, o concurso que você vai fazer na área de medicina, e você já trabalha num hospital, por exemplo, então você pode de repente ir praticando alguma coisa. E aí você vai tirar 20% da prática, mas 50% de leitura. E neste período você já vai garimpando aquilo que presta e aquilo que não presta. De todos aqueles livros que você adquiriu, por exemplo, as videoaulas, o MP3, de todo o arsenal que você montou, neste período aqui de 12 a 8 semanas, você já vai começar a garimpar. Já vai eliminando melhor, ou seja, você vai peneirando e separando somente aquilo que de fato faz sentido para você. Faltando 4 semanas, então, você vai tirar 40%, dedicar 40% à teoria, 30% a exercícios e 30% à prática. Se você reparar aqui, a prática e os exercícios, conforme a data da prova ela vai se aproximando, a prática e a teoria ela também vai acompanhando, ela vai aumentando este tempo. Por quê? E a teoria ela vai diminuindo. Então, a prática e o exercício aumenta a frequência e a teoria diminui. Por quê? O dia da prova está chegando e a prova é um momento prático. Por mais que seja simbolicamente ali teoria, porque você só vai estar com a caneta e as folhas na mão ali, com a prova respondendo, mas a prática, ela é fundamental para que você possa se lembrar na hora, resgatar, ou seja, utilizar o ato da inteligência, que é resgatar as informações armazenadas. A prática, ela é fundamental. E conforme você vai praticando, ou seja, você agora começa a falar para as pessoas aquilo que você estudou, você não precisa mais dedicar tanto tempo à teoria. Porque a teoria, a leitura do livro, ela vai servir somente para você pensar aquilo que surgiu uma dúvida de repente. Você começa a falar para uma pessoa ou para o seu colega sobre o capítulo que você leu, aquilo que você aprendeu, por exemplo. E enquanto você está falando, o seu colega de repente vai te fazer alguma pergunta ou vai questionar certas coisas e aquilo vai ficar martelando, vai surgir uma dúvida na sua cabeça. E aí você vai utilizar estes 20% somente para esclarecer essa dúvida. Ou seja, se você lê um livro aqui, faltando mais de 12 semanas, você lê um livro de 900 páginas, você aqui, faltando 15 dias, você não vai ler esse livro todo de novo. Todo este livro de 900 páginas, não. Você vai praticando, somente aquelas dúvidas que surgiram, você vai naquele capítulo e vai pensar somente aquilo que interessa, só aquilo que importa. E aplicando também
o método da leitura rápida ou da leitura dinâmica, que na aula sobre leitura rápida e leitura dinâmica ficou muito bem claro como que você aplica isso. Então, aqui você vai simplesmente fazer uma leitura rápida e dinâmica e praticar, praticar, praticar e praticar. Porque quanto mais você pratica, você exercita, você vai melhorar sua autoestima, primeira coisa, sua autoconfiança você vai desenvolver e você vai se empoderar. Por quê? Porque agora você está praticando e você de fato, você está vivendo aquele assunto no qual você leu, no qual você estudou na teoria. Agora você está vivendo, você não está mais no mundo da teoria, onde tem vários livros, você está ali louco, lendo e relendo. Não, e quando você começa a praticar, por exemplo, você pode pegar um outro colega que tem mais dificuldade e pode ensiná-lo, às vezes, uma fórmula, um cálculo, uma equação. E aquilo que você aprendeu, você vai praticar com este colega que tem um pouco mais de dificuldade. E quanto mais você ensina para esta outra pessoa, mais você aprende. Por isso que aqui, faltando 15 dias, você já vai reduzir a quantidade de livros que você está lendo e vai aumentar a sua prática. Os simulados que você deve fazer, que no caso os exercícios que você deve fazer, e também a prática. Na aula sobre aprendizagem sistêmica, ficou claro também como que você vai, de forma sistêmica, trabalhar e potencializar os seus simulados. Então, assista a aula várias vezes, reveja a aula sobre aprendizagem sistêmica, para que você possa aplicar de fato a métrica de desempenho e alavancar, assim, a sua aprendizagem. Então vai, pratica, cria a sua métrica de desempenho e começa a seguir esta métrica, porque desta forma você vai, de fato, identificar o seu estado atual e também identificar o seu estado desejado, aonde você quer chegar. Através da métrica fica mais fácil agora de você identificar aonde você está com a sua aprendizagem e o que falta ainda para aonde você deseja chegar, o caminho que ainda falta você percorrer para chegar até o seu destino final. Então vai lá e até a próxima aula. Valeu, até mais.